Olá, tudo bem? Vamos a mais uma solução de um Sudoku aqui no nosso canal. Acompanha comigo o passo a passo. Veja só, observe que aqui na quinta coluna está faltando o número 1, mas veja que o número 1 não pode ser colocado aqui nesta casa porque aqui no bloco 2 já tem o número 1. O 1 também não pode ser colocado aqui nessas duas casas porque aqui no bloco 5 já tem o número 1. Então, aqui na quinta coluna, a única possibilidade para o número 1 é a casa em destaque, aqui no bloco 8. Então, nós vamos colocar aqui o número 1. Agora, veja que na quinta coluna fica faltando o número 2, 3 e 8. Mas veja, essas duas casas aqui no bloco 5 não pode conter o número 8, porque já tem o 8 aqui no bloco 5. Então, aqui na quinta coluna, a única possibilidade para o número 8 é a casa em destaque, aqui no bloco 2. Então, também podemos colocar o número 8 na coluna 5. Desta forma, aqui no bloco 5, essas duas casas vazias da coluna central serão ocupadas pelo número 2 e 3. E veja que essas duas casas vazias da coluna da esquerda serão ocupadas pelo 4 e pelo 5. Então veja que a única opção para o 9, aqui no bloco 5, é a casa em destaque. Consegue perceber isso aí? O 9 não pode estar aqui na coluna central. Como ele também não pode estar aqui na coluna da esquerda, pois essas duas casas serão ocupadas pelo 4 e pelo 5. E ele não pode estar aqui na linha superior, porque já tem o 9 aqui na mesma linha. Sobrou então apenas esta possibilidade para o número 9. Aqui nós vamos colocar o 9. Veja então que no bloco 5 a única possibilidade para o número 6 é esta casa agora em destaque. Vamos colocar aqui o número 6. Aqui no bloco 3 falta o número 7. Veja que o 7 não pode estar aqui nesta coluna, pois nesta coluna já tem o número 7. Como ele não pode estar aqui na linha inferior, porque aqui na terceira linha já tem o número 7, sobrou então esta única possibilidade para o 7 aqui no bloco 3. Aqui no bloco 4, a única possibilidade para o 7 é a casa em destaque. Vamos aqui colocar o número 7. Então veja que no bloco 6 o 7 deve ocupar a casa que agora está em destaque. No bloco 2, a única possibilidade para o 7 é a casa em destaque. Vamos também aqui colocar o número 7. Então veja que no bloco 8, a única possibilidade para o 7 é a casa em destaque. Por isso aqui, colocamos o número 7. Veja que aqui na sexta coluna falta o número 8. Ele não pode estar aqui nessas duas casas, pois aqui no bloco 2 já tem o 8. Então veja que o 8 deve ocupar a casa em destaque aqui no bloco 8. No bloco 2, a única possibilidade para o 9 é a casa em destaque. Podemos aqui colocar o número 9. Então aqui no bloco 2 fica faltando apenas os números 2 e 3. Aqui na sétima coluna falta o número 6. O 6 não pode estar nesta casa em destaque, pois nesta linha já tem o 6. O 6 também não pode estar nesta casa em destaque no bloco 9, porque aqui na última linha também já tem o número 6. Então veja que a única possibilidade para o número 6 aqui na sétima coluna é a casa em destaque. Então aqui nós podemos colocar o número 6. Veja também que aqui na sétima coluna falta o número 1 e o número 3. A casa em destaque não pode conter o número 1, pois aqui na última linha já tem o número 1. Então o 3 deve ocupar esta casa em destaque. Para completarmos aqui a sétima coluna, devemos colocar o número 1 nesta casa que está em destaque. Aqui na terceira coluna falta o número 9. Como ele não pode estar aqui nessas duas casas vazias do bloco 4, e nem pode estar aqui na primeira casa, pois na primeira casa da terceira coluna, pois aqui nesta linha, primeira linha, já tem o número 9. Então veja que na terceira coluna, a única possibilidade para o 9 é a casa em destaque. Ainda aqui na terceira coluna, veja que falta o número 6. E a única possibilidade para o 6 é a casa em destaque. Vamos aqui colocar o número 6. Então veja que na terceira coluna fica faltando agora apenas os números 2 e
2 e 5. Aqui no bloco 9, a única opção para o número 1 é a casa em destaque. Então aqui nós vamos colocar o número 1. No bloco 9, agora também resta apenas uma possibilidade para o número 9, que é a casa em destaque. Podemos aqui colocar o número 9. Veja que aqui no bloco 3 temos agora uma única possibilidade para o número 1. Então aqui vamos colocar o número 1. Veja que aqui no bloco 6 a única possibilidade para o 3 é esta casa em destaque. Consegue perceber isso aí? Veja, no bloco 3 o 3 vai ter que estar aqui na coluna central. Então no bloco 6 o 3 não pode estar aqui na coluna central, como aqui na linha central também não pode o 3, sobrou apenas esta casa para o número 3. Assim, veja que no bloco 5 o número 3 deve ocupar esta casa que agora está em destaque. Então vamos completar aqui a quinta coluna colocando 2 nesta casa que agora está em destaque. Veja que aqui no bloco 9, essas duas casas vazias serão ocupadas pelo 5 e pelo 2. 5 e 2. Então, além do 5 e 2, aqui na última coluna falta o número 4, que deve ocupar esta casa em destaque. No bloco 6, a única possibilidade para o 6 é a casa em destaque. Podemos colocar aqui o número 6. E também temos uma única possibilidade para o 8, que é a casa em destaque. Agora, para completar o bloco 6, falta o 5, que deve ocupar a casa agora em destaque. No bloco 5, esta casa em destaque não pode mais ser o 4, então deve ser o 5. Então, para completar o bloco 5, devemos colocar o número 4 na casa em destaque. No bloco 4, agora a única possibilidade para o 4 é a casa em destaque. Veja que na quarta linha falta apenas o número 2. Então o 2 deve ocupar esta última casa vazia da quarta linha. A terceira coluna falta apenas o número 5, que deve ocupar a casa em destaque. No bloco 4, o 8 deve ocupar esta casa em destaque. Para completar aqui a quinta linha, devemos colocar o 1 na casa em destaque aqui no bloco 4. Veja que aqui no bloco 4 falta agora apenas um número. Veja que falta o número 5, então o 5 deve ocupar a casa em destaque. No bloco 7, a única possibilidade para o número 5 é esta casa em destaque. Podemos aqui colocar o número 5, então no bloco 9 a casa em destaque tem que ser o 2. Para completar o bloco 9, devemos colocar o 5 na casa agora em destaque. No bloco 8, a casa em destaque não pode mais ser o 2, tem que ser o 3. Vamos completar o bloco 8 colocando o 2 na casa em destaque. Na última linha falta apenas o número 2. Sétima linha falta apenas o número 6. Então, devemos colocar o 6 na casa em destaque. Aqui no bloco 7, falta apenas o número 3 e 9. A casa em destaque não pode o 9, então tem que ser o 3. Vamos completar aqui o bloco 7, colocando o 9 na casa em destaque. No bloco 1, temos esta única possibilidade para o 1. E para completar aqui a segunda coluna, falta o 3. Ainda no bloco 1, veja que a única possibilidade para o 4 é a casa em destaque. Para completar aqui o bloco 1, devemos colocar o 2 nesta casa que agora está em destaque. No bloco 2, esta casa em destaque não pode mais ser o 3, tem que ser o 2. Para completar o bloco 2, o 3 deve ocupar a casa em destaque. No bloco 3, devemos colocar o 3 aqui nesta casa em destaque, completar aqui a primeira linha. E aqui a segunda linha, falta o número 4, não é isso? Falta o número 4, então devemos colocar o 4 nesta casa.
E agora, para completar aqui a terceira linha, que falta o número 2, devemos colocar o 2 na casa que agora está em destaque. Pronto, o jogo acabou. Um abraço e até o próximo.